Olá, amados de Deus, que alegria é estar de novo em contato com vocês através do nosso programa. Você sabe que o nosso objetivo aqui é anunciar o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo, o Deus que se fez carne, que se fez gente, que habitou entre nós e que por meio da graça Ele vem habitar em nós. Os links vão aparecer aí na tela da sua TV, youtube.com/PIBlondrina1 e facebook.com/programa Café e Fé. Você pode ser um aliado nosso aqui e nós contamos com a sua participação, com a sua colaboração para que esse programa se mantenha. Contamos com as suas orações e também com a divulgação para que o programa alcance um público cada vez maior. Nosso interesse é a pregação do Evangelho. Vamos aqui às indicações de leituras dessa semana e já que a gente volta. Humildade, a verdadeira grandeza. Esse livro é escrito por C.J. Mahoney. É um homem que eu tive o privilégio de conhecer. Esse homem ele é pastor, ele é autor de alguns livros. Homem muito simples, muito querido, que apesar de admitir não ser um exemplo de humildade, eu testifico o contrário a respeito dele. Como o próprio nome do livro já diz, ele vai lidar com essa questão que é fundamental para a vida de todo cristão. E o livro começa com um exemplo interessante de humildade, onde o autor do prefácio, que é diferente do autor do livro, ele escreve o seguinte a respeito do autor do livro. Ele diz assim: para mim, o melhor exemplo desse tipo de humildade é o fato que, após 27 anos servindo como pastor da igreja Aliança da Vida, ele, o autor do livro, decidiu passar seu cargo para mim. Eu tenho apenas 30 anos, enquanto C.J. Mahoney tem 51 e está, em minha opinião, no auge de sua vida e ministério. Esse livro ele é escrito por esse homem que luta com orgulho, como todo cristão luta, por alguém que entende o quão importante é a humildade para a vida do cristão. E ele vai definir a humildade da seguinte maneira. Ele fala assim: humildade é avaliarmos a nós mesmos honestamente, à luz da santidade de Deus e da nossa pecaminosidade. É uma batalha que é travada olhando para aquele versículo de Tiago 4,6, que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. E ele vai mostrar várias facetas da verdadeira humildade. Ele vai mostrar como é que Deus enxerga e como que nós devemos perseguir a humildade na nossa vida, lançando fora o orgulho. E a maneira pelo qual o autor ele trata e ele revela esse lançar fora do orgulho no livro, de novo, é voltar para a cruz. Sempre gira em torno da cruz de Cristo. Como ele mesmo faz, citando John Stott, num determinado ponto do livro, ele nos diz assim: toda vez que olhamos para a cruz, Cristo parece dizer-nos: estou aqui por causa de vocês. É o seu pecado que estou levando, a sua maldição que estou sofrendo, o seu débito que estou pagando, sua morte que estou morrendo. Nada na história ou no universo nos torna tão conscientes de nossa pequenez quanto a cruz. Todos somos grandes aos nossos próprios olhos, especialmente no que diz respeito à justiça própria, até que visitamos um lugar chamado Calvário. É lá, aos pés da cruz,
que murchamos de volta ao nosso tamanho real. Como alguém pode ser arrogante quando fica ao lado da cruz? Então, essa lembrança da cruz e fazer isso diariamente é o que nos leva para mais perto dele e para mais longe do orgulho. E o livro ele foi dividido em 3 partes pelo C.J. Mahoney. O primeiro ele vai traçar a ideia de como essa batalha contra o orgulho acontece, né, os perigos que o orgulho apresenta. A segunda parte ela traz a inversão do nosso Salvador, aquele que é merecedor de toda a glória, mostrando a humildade, o segredo da verdadeira grandeza. Alguém que merece toda a glória, mas que veio para servir. E a terceira e última parte do livro, que também é a maior parte, ele vai dar sugestões, ele vai dar dicas de como nós podemos perseguir a humildade na nossa vida. É um livro muito prático e muito encorajador e ao mesmo tempo muito desafiador. Então é por esse motivo que nós recomendamos esse livro chamado Humildade, a verdadeira grandeza, de C.J. Mahoney. Um livro que, mais uma vez, você que é cristão e quer viver aos pés da cruz, você deve ler esse livro. A Livraria PIB Londrina procura selecionar cuidadosamente seus títulos e autores a fim de oferecer um conteúdo alinhado com o Evangelho de Jesus Cristo. Bíblias, livros de teologia, devocionais, literatura infantil, biografias, comentários bíblicos e muito mais. Dispomos também de um acervo de CDs e DVDs das mais de 5.000 mensagens ministradas na Primeira Igreja Batista em Londrina. Visite a Livraria PIB Londrina e conheça ainda mais. Livraria PIB Londrina, de segunda a sexta, das 13h30 às 18 horas. Endereço na Avenida Paraná, 76A, próximo ao Calçadão, bem no centro de Londrina. Ligue para 3372-8921 ou acesse o site www.livrariapiblondrina.com.br. Hoje eu gostaria de falar um pouco com vocês de minha própria experiência e da realidade espiritual. E eu coloquei como tema do fake aos fatos. Eu não compreendo o meu próprio modo de agir. Algo que o apóstolo Paulo também já disse. Ele fala isso em Romanos capítulo 7, quando ele diz: eu não compreendo o meu próprio modo de agir. O bem que eu quero fazer, não faço. O mal que eu não quero, esse eu pratico. No íntimo, eu tenho vontade de fazer a vontade de Deus. Mas no meu corpo, eu vejo os meus instintos carnais guerreando com os desejos sutis da minha alma e levando-me a uma escravatura cruel destes pecados que residem na minha natureza terrena caída. Paulo tinha isso, ele percebia isto. Eu também percebo isto. Que eu vejo em mim algo que eu não compreendo. Foi um dia cinzento, que eu orei a Deus assim: não consigo ser o que não sou. Eu não consigo fazer o que não posso. Eu apenas consigo me idealizar. Eu me idealizo mais para os outros do que para mim mesmo, porque eu vivo comigo. E eu percebo
que não sou aquilo que gostaria de ser. Nada do que eu imagino é a realidade. E nesse dia eu orava: Senhor, eu sou fake, eu sou uma mera conjectura das ideias que nunca se concretizam. Eu finjo ser o que não sou e dou esta impressão de ser. Eu até penso que sou uma nova criatura, mas vejo-me falso e caricato. Isso que vejo não pode ser o fato de um novo homem de verdade. Senhor, eu preciso de algo mais. Ainda que há algo que me intriga. Eu quero ser, mas não consigo. Não sou o que quero ser, porque se fosse, eu não seria o que sou. Esse desconforto, esta realidade me pesa. E eu orava com sinceridade, mas via-me insincero na minha oração. Isso é paradoxal. Havia um desejo, mas parece que aquilo não batia. Assim, eu clamei ao Senhor. E clamei ao Senhor com esta ênfase: se tu queres que eu seja um homem, um novo homem, um homem com o teu calibre, faça com que eu te queira, como tu me queres que eu seja. Este foi um ponto crucial na minha experiência. Eu não tenho condições de sustentar o meu testemunho de Deus. Mesmo que eu me esmere, eu não consigo. Mas Deus tem toda a condição de sustentar o testemunho a seu respeito através de mim. O Senhor pode me fazer dependente dEle. E eu não quero brincar de vida espiritual, eu quero ser. Por isso, Senhor, eu clamo a Ti. Eu até consigo ser aparentemente fiel por algum tempo. E fico até bem na foto. Mas logo eu caio no escuro. Porém, Senhor Deus, Tu és totalmente fiel o tempo todo e Tu podes realizar uma obra em mim que não seja algo criado por mim. O ser humano é o ser que mais se ilude consigo mesmo. Por isso, a política é palmilhada pelo tráfico da ilusão de ser ilustre. De modo geral, o político vende uma imagem. E a religião pela inusitada mania de ser iludido. A gente às vezes se contenta em ser iludido. O Evangelho, todavia, ele trabalha com a desilusão dos indignos, iluminados pela graça. Ele trabalha com a possibilidade de nos tornar realmente autênticos. Ele nos desilude quando nós chegamos ao
conceito de indignos e recebemos a dignidade de Cristo em nosso modo de ser. O Evangelho não pinta a bomba, ele conserta, ele trabalha, ele não é aquilo que Jesus chamava de sepulcro caiado, que por fora está tudo bem, mas por dentro é ossos, é podridão. Eu fico perplexo com o meu reflexo no espelho d'água. Sempre me vejo um príncipe no lugar de um mendigo. Eu tento dar mais notoriedade à aparência do que, de fato, o meu coração. Mas Deus diz assim: filho meu, dá-me o teu coração. Porque é do coração que saem as fontes da existência, as fontes da vida. Nós não podemos dar a impressão daquilo que não somos. Mas nós não conseguimos ser aquilo que imaginamos. Por isso nós precisamos do Senhor Jesus para que Ele nos faça reais nele. Não num sistema religioso, mas nele, na pessoa dele. Narciso, e eu, como Narciso, me afogo na imagem. Narciso se afogou no poço. Quando ele contemplava a sua imagem, ele se achou belíssimo demais. Eu quero ser o que não sou, mas não consigo ser o que não quero, e aí me afogo na minha própria identidade. Porque eu não me via amado incondicionalmente pelo Senhor. Eu estava na base da performance, do executivo, com a maleta na mão, tentando impor um estilo do qual Deus não está contabilizando. Essa é a ilusão enrustida no impostor que transita ileso nas minhas veias, fingindo a santidade espúria da malandragem espiritual. Eu não sei se você já pensou nisso, mas aqui está uma coisa muito séria. Eu tenho um autor católico que eu gosto muito, chama Brennan Manning, e ele tem um livro que vale a pena a gente ler, O Impostor que Vive em Mim. É este falso eu idealizado, essa caricatura que nós pensamos que somos, que nós apresentamos na passarela da nossa vivência, mas que é algo criado para nos manter, de certo modo, em pé, quando na realidade nós sabemos que aquilo é fake, é algo forjado, não tem realidade em si. Eu vou dar uma paradinha aqui, eu quero apertar um pouquinho o pé com você nesse assunto. Já já a gente volta. Eu estava falando com vocês sobre a ilusão do impostor que está dentro de nós, esta máscara, este ser fingido, esse idealizado. Mas, na verdade,
nele não há nada de espiritual. Isto é a malandragem da alma querendo pousar como artista no teatro das aparências. Ela é astuta e ela quer vender para os outros algo que, de fato, não tem credencial. A máscara da humildade, por exemplo, esconde a justiça própria, com o ar de pureza. Mas no fundo, ferve o fel da amargura nas entranhas, como no caso de Esaú, o Esaú moderno. Ele finge ter um arrependimento que ele não tem. Ele até busca arrependimento com lágrimas, mas o detector da autenticidade vê que as lágrimas são ácidas do veneno da serpente. Ali, aquelas lágrimas de crocodilo representam uma pessoa completamente destituída de arrependimento, que engana a plateia, como se fosse aquilo verdadeiro. É o choro do crocodilo esperando a vítima. O Espírito Santo nunca se engana com a performance. A conduta certa jamais diz ou jamais quis dizer que o coração é puro. Muitas vezes eu produzo isto como uma artista da primeira linha, mas isto não é realidade de fato. Saulo era impecável na justiça da lei, mas era um assassino. Ele consentiu com a morte de Estevão. E a gente pode saber que ninguém precisa matar para ser assassino. Basta detestar, odiar, desprezar. A coisa é mais profunda. Para nós, o pecado é um comportamento externo. Para Jesus, é algo interno. Ele diz que se eu olho para uma mulher desejando a possuir, eu já adulterei com ela. Eu não mato quando simplesmente eu pego a pistola e atiro sobre a pessoa. Mas, como diz o apóstolo João, quando eu odeio, eu sou assassino. Então é algo mais profundo, não é alguma coisa externa. A gente tem a ideia de pecado mais jurídico, mais comportamentalista, e ele é interno. São as atitudes, é o coração. Por isso que Deus, diz a palavra de Deus, que a Bíblia, a palavra de Deus, é como uma espada de dois gumes, que penetra, separando a alma do espírito, as juntas das medulas, e é apta para discernir as intenções e os propósitos do coração. Isso é muito, muito forte, está aqui esse texto de Hebreus capítulo 4, verso 12. Quem não ama o seu irmão é um criminoso, assim como Caim. Foi isto que o apóstolo João disse em 1 João capítulo 3, os versos de 11 a 15. O verso 11 diz assim: esta é a mensagem que vocês ouviram desde o princípio, que amemos uns aos outros. Que amemos uns aos outros. Que nos amássemos e não que nos amassássemos. Nós precisamos olhar as pessoas. Ele disse: não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno e assassinou seu irmão. E por que o assassinou? Porque Caim praticava o mal
e seu irmão praticava a justiça. Caim fazia as coisas do seu jeito, no seu egoísmo, do seu modo, enquanto que Abel praticava aquilo que tinha sido apresentado por Deus. No verso 13, o apóstolo João diz: portanto, meus irmãos, não se surpreendam se o mundo vos odiar. No verso 14 ele vai dizer: se amamos nossos irmãos, significa que passamos da morte para a vida. Mas quem não ama, continua na morte. Quem não ama, está ainda vivendo na dimensão da morte. Se amamos os nossos irmãos, significa que fomos regenerados. E ele termina dizendo no verso 15: quem odeia seu irmão já é assassino. E vocês sabem que nenhum assassino tem dentro de si a vida eterna. Quando eu tento viver a vida cristã, mas eu não demonstro amor, alguma coisa está errada. Eu tenho que confessar, só um milagre em mim para me livrar de tal sentença, de eu estar sendo praticante de assassinato. Este é um dos temas difíceis da gente tratar. Muitas vezes eu sou uma imagem produzida, feita para impressionar, mas no fundo, cadê o amor? Onde está o amor? Então eu tenho que morrer. Esta é a receita bíblica. Eu preciso morrer para esta vida de religiosidade, em que eu finjo ser algo que eu não sou. Eu preciso morrer em Cristo. Não se trata de suicídio, trata-se da morte de Cristo. Da morte dele e na minha morte com ele. Se eu não amo de verdade as pessoas, eu não sou filho de Deus, porque Deus é amor. Fica claro isto? Eu não tenho que tentar impressionar ninguém. Eu tenho que buscar de Deus a autenticidade por meio de Cristo Jesus. Foi aí que eu precisei crer na minha morte juntamente com Cristo, para me livrar de mim mesmo e das minhas idealizações e das minhas desculpas que tentam ser usadas para impressionar alguém que está ali por fora observando. Não quero isto, eu quero autenticidade. Senhor, tem misericórdia de mim. O cristianismo não sou eu morrendo e vivendo, morrendo e vivendo. É tão somente Cristo fazendo tudo e eu crendo em Cristo. É Cristo me levando a crer na minha morte com Ele, para que Ele seja a minha vida. Não é uma tentativa de erros e acertos. É realmente a confissão de que eu não consigo viver o cristianismo, por isso arrependo-me de mim. Arrependimento é, antes de mais nada, auto-arrependimento, arrependimento das nossas tentativas e a confiança na suficiência do Senhor. A minha morte com Cristo me resgatou da vida de aparências. Eu posso dizer agora, não como uma filosofia, não como algo para impressionar ninguém, porque isso eu tenho que viver no escuro e sozinho. Não mais eu, mas Cristo vive em mim. É a vida de Cristo em mim que faz a diferença. É a vida de Cristo em você. Como está a sua vida espiritual?
Não estou perguntando qual é a igreja que você frequenta, qual é a sua cultura religiosa. Eu quero aqui tratar isso com você de modo bem pessoal. Qual é a sua experiência com Jesus Cristo? Você crê que a morte dele foi, de fato, a morte do seu egoísmo, como Paulo diz, eu estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim? É neste ponto que nós queríamos encerrar o nosso programa hoje, mas queremos e esperamos você no próximo, se assim o Senhor permitir, de coração para coração. Até lá!